Começando mais um vídeo da nossa sequência de esquenta, se programando, nos preparando, conversando com vocês, trazendo informações, dados sobre a final da Libertadores da América que acontece no próximo sábado, dia 27, entre Palmeiras e Flamengo. A gente já lançou alguns vídeos aí na sequência falando do Palmeiras, falando do Flamengo, e agora chegou a hora da gente fazer um panorama sobre as campanhas das duas equipes até aqui na Libertadores da América, né? Vamos passar aí pela primeira fase, pelo mata-mata, vamos falar algumas estatísticas importantes, relevantes para vocês estudarem e entenderem como é a campanha de Palmeiras, como foi a campanha de Palmeiras e Flamengo até chegar à Libertadores da América, de como esses times estão jogando a Libertadores. Então, estou aqui, como sempre, ao lado de Paulo Barreto, meu sócio de projeto aqui no canal Saída de Bola. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio. A gente já esmiuçou ali, né? Como é que cada uma das equipes joga, quais são os jogadores que podem ser decisivos, né? Se vocês não assistiram esses vídeos, tá bom? Então saiu um vídeo falando exclusivamente do Palmeiras, saiu um vídeo também falando exclusivamente do Flamengo, e hoje a gente vai falar da campanha que essas equipes fizeram para chegar a essa grande final, rumo à glória eterna, meu amigo Sérgio Ricardo. Bota na tela aí que a gente já vai começar a falar desse caminho que foi trilhado. O Palmeiras estava no grupo A, com Defensa e Justiça, Independente Del Valle e Universitário do Peru. Venceu 5 partidas e foi derrotado uma única vez, fazendo ali, junto com o Atlético Mineiro, a melhor campanha da primeira fase. Por outro lado, a gente teve um Flamengo, né, que estava no grupo G, ao lado de Vélez Sársfield da Argentina, antigo rival do Flamengo, né? Quem não lembra daquela gloriosa confusão e briga entre o Flamengo e Vélez Sársfield na Libertadores dos anos 90, LDU de Quito e União La Calera, onde o Flamengo conquistou 3 vitórias e 3 empates. Quem tinha o grupo mais difícil nessa primeira fase, meu querido Sérgio Ricardo, e quem apresentou melhor futebol, melhor desempenho, melhores resultados? Quem você gostou mais, Flamengo ou Palmeiras na primeira fase da Libertadores? Eu acho que a campanha do Flamengo, ela é uma campanha, acho que talvez mais interessante do nível técnico, né? Porque o grupo do Flamengo, para mim, era um grupo superior ao grupo do Palmeiras, né? Um grupo do Flamengo tinha pelo menos, no mínimo, ali 2 candidatos seríssimos a disputar com o Flamengo uma das vagas, né? Que era o Vélez e a LDU. A LDU é campeã da Libertadores, o Vélez é um time muito tradicional, não tenho certeza agora se já tem alguma Libertadores no seu histórico, mas é um time muito importante da Argentina, de camisa pesada, e que foi inclusive o time que se classificou nessa chave, né? A LDU fica talvez com uma decepção, mas alguém tinha que rodar, e certamente não era o Flamengo. Então acho que o Vélez e a LDU brigaram ali pela segunda vaga. Acho que era um grupo mais equilibrado em relação a nível técnico, né? Tinha um União La Calera, eita, quase que não saía, que era um adversário mais fraco, obviamente, e demonstrou isso com a sua campanha, né? Uma campanha apenas de 8 gols feitos, 17 sofridos, ou seja, nenhuma vitória no grupo, 4 derrotas, mas acho que o nível técnico, o desafio técnico do Flamengo foi superior ao desafio técnico do Palmeiras. Mas é um Flamengo que a gente precisa salientar, que era um Flamengo de 2 treinadores nessa Libertadores, né? O começo da campanha do Flamengo na Libertadores é com o Rogério Ceni, e aí o Rogério Ceni é demitido. Nesse meio tempo aí, o Renato Gaúcho assume já na parte final de Libertadores. Então, acho que o desafio técnico do Flamengo foi superior ao desafio do Palmeiras, mas o grupo do Palmeiras tinha também o Defensa e Justiça, que foi talvez o grande rival do Palmeiras nesse ano, né? Rival estrangeiro. O Defensa e Justiça teve também, disputando com o Palmeiras, a final da Recopa, né? Recopa Sul-Americana. O Defensa e Justiça do Crespo foi campeão da Copa Sul-Americana, depois assumiu o BKSS lá para o trabalho, e o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores do ano passado. Então, o Palmeiras enfrentou o Defensa e Justiça na final da Recopa Sul-Americana e enfrentou também o rival argentino na Libertadores no grupo, na fase de grupos, né? Então, assim, acho que o desafio técnico do Flamengo foi superior, mas a campanha do Palmeiras num todo foi melhor em estatística, né, em número. Mas acho que o desafio técnico, a dificuldade que o Flamengo teve na primeira fase foi superior à dificuldade que o Palmeiras enfrentou. Bom, depois disso a gente vai para a nossa fase eliminatória, né? O famoso mata-mata da Libertadores, onde os meninos viram homens, né? Do pescoço para baixo é canela, sempre digo isso aqui. Libertadores nessa modinha de Champions League, não. Aqui o bicho pega. E o Palmeiras, pelo menos no meu modo de entender, deu uma certa sorte, né? No cruzamento, porque pegou a Universidade Católica. O Sérgio vai falar um pouquinho mais disso.
Já o Flamengo pega um Defensa e Justiça, que estava no grupo do Palmeiras, né? E, pelo menos na minha opinião, era um adversário teoricamente mais difícil para o Flamengo. Mas ali também tem uma conjuntura dos times argentinos, né? Que vinham com uma parada, muitas modificações no time. O Flamengo vence no agregado por 5-1, o Palmeiras vence no agregado por 2-0. E aí, nessa segunda fase, qual foi o maior desafio técnico? Quem foi que passou melhor? Quem era que realmente dava pinta que poderia chegar na final da Libertadores? Aqui foi um caminho mais ou menos semelhante ao caminho da primeira fase, né? A gente tem um Palmeiras continuando com um adversário inferior ao Flamengo nas oitavas, isso só se modifica a partir das quartas, né? E aí a gente tem uma modificação drástica em relação ao Palmeiras, que o Palmeiras passa a pegar adversários muito, muito mais fortes que o Flamengo, mas até as oitavas era a mesma pegada da primeira fase, o Palmeiras enfrentando a Universidade Católica, que assim, já viveu fases melhores na história, né? Então, assim, era um Palmeiras realmente muito franco favorito, venceu, fez o seu dever de casa, digamos assim, né? Que é superar um adversário mais fraco, e ganhou a classificação com muita tranquilidade para as quartas de finais. E o Flamengo passou por cima do Defensa e Justiça, né? Muita gente esperava um confronto mais equilibrado, justamente pelo desempenho recente do Defensa e Justiça. Era um Defensa e Justiça, como eu citei já, campeão de Sul-Americana na temporada passada. Era um time aguerrido, um time que deu trabalho para o Palmeiras na primeira fase, que dificultou os jogos contra o Palmeiras, que é um rival duro, né? Um rival de alto nível, comparado assim em relação ao Flamengo, né? A gente esperava que o Defensa e Justiça pudesse complicar a vida do Flamengo também. Mas o que a gente viu foi um passeio do Flamengo, né? O Flamengo passou por cima do Defensa e Justiça, se classificou com muita folga para as quartas de finais da Libertadores da América. Muito bom, Sérgio. Depois a gente vem para as quartas de final e, como você bem pontuou, a mudança foi radical, porque não sei se o pior possível aconteceu para o Palmeiras, né? No sentido de pegar adversários mais fortes, mas eu sei que a chave do Palmeiras passava a se complicar, enquanto o Flamengo não é que teria muita facilidade, né? Mas em comparativo com o Palmeiras, pegou o caminho mais fácil, é verdade. O Flamengo mete um 9-2 no Olímpia, no agregado, toda a euforia com a chegada de Renato Gaúcho e várias goleadas e tudo mais, enquanto você tem um Palmeiras que vai para um confronto contra o São Paulo, confronto que já tinha acontecido no Campeonato Paulista e o São Paulo tinha se sagrado campeão. Então era um confronto muito importante para o Palmeiras. Como é que você viu esses dois confrontos aí? Então, acho que o Palmeiras e o São Paulo foram dois confrontos muito diferentes, a ida e a volta, né? Porque na ida, o São Paulo joga melhor que o Palmeiras. O São Paulo poderia ter matado o confronto no jogo de ida contra o Palmeiras. O São Paulo fez um jogo bem melhor que o Palmeiras. O primeiro jogo foi no Morumbi, né? Era uma situação invertida em relação ao Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou o primeiro em casa e decidiu no Morumbi. Na Libertadores foi invertido. O primeiro jogo foi no Morumbi e o segundo foi no Allianz Parque. Eu acho que isso fez muita diferença na campanha do Palmeiras, porque o São Paulo fez um jogo muito bom no Morumbi, poderia ter matado o confronto, ter feito talvez um 2-0, um 3-0 e não fez. São Paulo que vive essa temporada inteira com problemas de ataque, né? Então, assim, quando o São Paulo precisou do seu ataque, realmente não conseguiu fazer 2 gols ou mais no Palmeiras, acabou empatando esse jogo e levando a decisão para o Allianz Parque, e no Allianz Parque o Palmeiras passou por cima. O Palmeiras simplesmente não tomou conhecimento do São Paulo, foi um 3-0 fora o baile, um adversário realmente que não deu para competir, né? No primeiro jogo o São Paulo fez um jogo bom, mas não conseguiu matar. No segundo o Palmeiras foi lá e atropelou o São Paulo, simplesmente passou por cima do seu adversário, não tomou conhecimento e chegou muito forte na semifinal contra um Galo, que aí foi realmente um jogo muito duro, decidido nos detalhes. Como você falou, o Flamengo simplesmente atropelou o Olímpia, não tinha nem o que falar, não tem nem o que falar desse confronto, porque realmente era uma diferença técnica muito absurda. Muito se esperava do Flamengo recebendo talvez o Internacional nessa fase, né? Mas o Inter teve a capacidade de cair fora da Libertadores para esse Olímpia, que tomou 9 do Flamengo no agregado. Verdade. E aí a gente chega para a semifinal, onde o Flamengo pega o Barcelona, né? Barcelona que vinha com um confronto duro contra o Fluminense. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo preferia realmente pegar o Barcelona, porque Flamengo e Fluminense geralmente é um jogo encardido. Vide Campeonato Brasileiro, recentemente aí o Fluminense vence o Flamengo, né? E o Palmeiras pegou o Atlético Mineiro, né? E nesse Palmeiras e Atlético, muitos, né, colocavam o Atlético como franco favorito para essa partida. Eu, pelo menos, não enxergava dessa forma. Eu vi um jogo muito duro, porque eu acho que o encaixe de jogo entre Palmeiras e Atlético
não é tão favorável assim para o Atlético. Eu acho que é um encaixe que dá um certo equilíbrio. Mas o que a gente viu dentro de campo também foram dois técnicos, né, que ficou muito claro qual é a proposta de jogo deles, técnicos que se preocupam demais com o sistema defensivo e muitas vezes ali falta alguma coisa no ataque. E o Palmeiras, mesmo, né, dessa forma, mesmo sem modificar a maneira de jogar, acho que eu já citei em um dos programas aí que o Palmeiras toma o gol e mesmo assim não tira zagueiro, não tira volante para colocar atacante, o time estava totalmente recuado, troca um atacante por outro e numa bola ali consegue até fazer o seu gol. Sérgio Ricardo, o Palmeiras, por ter vencido o Atlético, por ter vencido o São Paulo, né, chega mais forte para essa final da Libertadores ou o que passou, já faz muito tempo, não tem nada a ver, o Flamengo com esses adversários, vamos, em teoria aí, mais simples, vamos dizer assim, ainda falta aquele confronto difícil, aquela coisa de eu estou na Libertadores, eu tenho que passar por dificuldade, ou tudo isso é coisa do passado e agora vamos ter um jogo totalmente diferente? Eu acho que não entra em campo, assim. Eu acho que o que pesa é a casca recente do Palmeiras na Libertadores. Acho que o título do Flamengo está mais distante do que o título do Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão na última temporada, enfrentando um Santos na final. E é um time que se mexeu pouco. E é um time que chega com o mesmo treinador, basicamente com a mesma estrutura de time, alterando ali 2 ou 3 peças, mas também talvez por opção técnica do que necessariamente por escolha, por perder jogadores. Então, assim, é um Palmeiras que tem uma casca de Libertadores um pouco melhor do que esse Flamengo, principalmente levando em consideração que o Flamengo vem de algumas decepções recentes de eliminação de Copa do Brasil, por exemplo, com o Atlético Paranaense. Era uma partida que muita gente colocava o Flamengo basicamente como finalista da Libertadores, da Copa do Brasil. O Flamengo, num momento de instabilidade do trabalho do Renato, acabou saindo fora num jogo decisivo. Então, assim, acho que o desempenho recente em jogos de decisão, de casca, é favorável ao Palmeiras nesse sentido. O Palmeiras também teve uma eliminação feia na Copa do Brasil para o CRB, né? Mas foi numa fase realmente lá atrás, não foi mais uma fase aguda, assim, numa fase que o Palmeiras tinha outros campeonatos também para poder lidar. Mas acho que a amostra recente dos dois times, ela pesa um pouco para o Palmeiras em relação à casca e a desempenho recente em relação a jogos eliminatórios, jogos desse tipo. A gente tem um Palmeiras também contra um Galo num jogo nesse sentido, assim, de um Galo bastante favorito contra o Palmeiras foi lá e mesmo assim, contrariando todas as possibilidades, avançou e eliminou o Atlético. Então, acho que para o Palmeiras é um jogo muito parecido com o jogo que foi com o Atlético. Tem um Flamengo superior tecnicamente, um Flamengo favorito, mas que o Palmeiras tem uma cancha, tem uma casca desse tipo de jogo mais recente, né? A experiência recente ela é um pouco melhor para o Palmeiras, mas eu acho que com a bola rolando isso não vai fazer muita diferença, porque eu acho que o Flamengo continua sendo favorito, continua sendo o melhor time do confronto e o time que tende a ser campeão. Se vai ser campeão ou não é outra história. Mas em relação a desempenho, a retrospecto, acho que o Palmeiras ele chega um pouco mais talhado, um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo nessa final de Libertadores do que o Flamengo, que já tem uma história na Libertadores, mas uma história que já está ficando um pouco mais para trás. A gente está falando de 2019, a gente está no final de 2021, né? Já faz algum tempo o Palmeiras foi campeão na temporada passada. Acho que em relação à casca e experiência, o Palmeiras chega mais pronto, só que tecnicamente o Flamengo é o melhor time. A tendência é sempre num jogo, né? Quando você tem um time que é superior ao outro, a tendência é que o time superior vença. Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho de estatística, né? Como foi esses times aí nos campeonatos. Tem algumas coisas curiosas, né? Coisas que aparentemente eu acredito que vai surpreender a galera, né? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, tá aqui na tela ainda, ó, que aqui do lado, a gente está trabalhando com o site SofaScore, né? A gente tem o quê? A gente tem os melhores jogadores na avaliação do SofaScore. O Arrascaeta tem uma média de 7,7, uma média muito alta, tá bom? E você ainda vê outros jogadores do Flamengo, jogadores do setor ofensivo, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. E não tem nenhum jogador do Palmeiras entre os 10 primeiros nessa avaliação do SofaScore. Outra coisa que chama a atenção aqui, ó, só quando a gente em relação a essa parte dos melhores jogadores e dos gols e assistências, acho que é muito reflexo da campanha que a gente acabou de citar, né? Do Flamengo ter tido adversário de um nível realmente inferior, ter muitas goleadas aí, eu acho que isso deu uma inflada em relação a esses números que o Paulo está apresentando, só para pontuar mesmo. Não, é muito bom essa ponderação, né? Porque senão fica parecendo que a gente não está comparando as mesmas coisas, né? Foram adversários diferentes.
O único adversário comum até agora dos dois times foi o Defensa e Justiça. E quando a gente vai para gols e assistência, né, você tem o Gabriel Barbosa ali liderando, o Bruno Henrique na terceira colocação, o Arrascaeta em quinto, e na sexta colocação aqui aparece o Rony, né, que a gente já comentou também, né, que o torcedor do Palmeiras confia muito no Rony em Libertadores, né? E está aqui mais uma prova disso, ele sendo o jogador aí que tem o maior número de gols e assistências do Palmeiras, também nessa edição de Libertadores. Isso, a gente tem alguns outros dados, né, para complementar, alguns dados que estão lá no SofaScore também, mas que a gente não conseguiu mostrar ali na tela, então a gente vai preparar aqui alguns banners para ir mostrando alguns outros dados que também são importantes, que são relevantes, que a gente vai passar aí por eles e que explicam como chega mais ou menos Flamengo e Palmeiras nessa decisão. O primeiro dado que eu queria pedir para o Paulo comentar é o dado de melhores ataques. O Flamengo lidera a lista dos melhores ataques do campeonato, como a gente falou, em relação aos adversários que o Flamengo pegou, né? O Flamengo tem o melhor ataque da Libertadores com 32 gols e o Palmeiras está ali em segundo com 27, né? Exatamente. Então, sim, o Flamengo realmente teve adversários, né, no cômputo geral, né? Vamos falar assim. No cômputo geral, o Flamengo teve adversários mais frágeis e soube aproveitar isso, um time também de característica muito mais ofensiva do que a do Palmeiras. Então, mas mesmo assim, o Palmeiras é o segundo melhor ataque da competição. Então, são dois ataques poderosos, só que é uma final, né? Então, assim, quando você olha dois ataques que fizeram muitos gols durante a competição, você fica logo tendencioso ali a olhar para o mercado de over, né? Mas a gente ainda vai trazer um vídeo aqui específico, né, sobre todos os mercados desse jogo. Mercado de gols, mercado de handicap, mercado de escanteio, mercados especiais, né? A gente vai trazer aqui tudo de mercado, mas é isso. Atenção, os dois melhores ataques, mas é uma final de campeonato, então tem que ficar de olho. Vamos para a próxima? A próxima estatística é a estatística de posse de bola. É uma estatística um pouco surpreendente, porque muita gente considera o Flamengo um dos times que tem mais posse de bola, que sempre fica com a bola, que é o time que é mais temido pelos adversários, mas o Flamengo ele é apenas o sexto na lista de times da Libertadores com maior porcentagem de posse de bola por jogo, né? O Flamengo tem uma média de posse de bolas aí de 56,4% por jogo, e o Palmeiras, Paulo, o Palmeiras é apenas o 24º clube. A Libertadores tem muitas equipes, né? Principalmente em relação à fase de preliminar, assim, aquela coisa de politicagem que a gente sabe que a Conmebol tem. Mas o Palmeiras ser apenas o 24º time em relação à posse de bola mostra muito da ideia de jogo dos seus treinadores, né? Eu tô todo me coçando aqui, que eu tô me sentindo palmeirense com alergia da bola, né? Sim, realmente tem muitos clubes na Libertadores, mas esses dados estatísticos são apenas dos 32 clubes que chegam na fase de grupos. Então o Palmeiras está na 24ª colocação, ou seja, só tem 8 times atrás dele no quesito posse de bola, menos da metade, e o Palmeiras já começou a Libertadores como um dos favoritos. Então me surpreende o Palmeiras não ter mais da metade de média de posse de bola, mas é uma característica do seu treinador. Eu acho que deveria ser assim? Não. Mas está funcionando? Tá. Segunda final consecutiva do Abel. Isso é mais uma estatística nessa seara de tema, né, de discussão, que são os passes certos, né? A gente tem um time que tem mais posse de bola, que é o Flamengo, contra um Palmeiras que tem menos a posse de bola. Isso se reflete também na troca de passes, né? Nos passes certos por jogo, onde o Flamengo tem aí 120 passes a mais em relação de média do que o Palmeiras por jogo. Também tem a ver com o estilo de jogo, né? Com ideia de jogo. O Flamengo realmente é um time mais propositivo do que o Palmeiras e é o terceiro na lista de times aí da Libertadores que mais trocam passes por jogo, que tem passes certos por jogo. O Palmeiras é apenas o 25º, acompanhando mais ou menos as posições que a gente viu em relação ao posse de bola, né, Paulo? Exatamente. O que chama a atenção é isso, né? São 120 passes a mais, é muito passe por jogo, né? A mais de um clube para o outro. Se você olhar para o Palmeiras, né? 100 passes a mais é um terço, né? Um terço do que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem 300 passes por jogo. E um time, como eu volto a falar, um time que tem muita qualidade no meio campo, um time que tem Scarpa, um time que tem Dudu, um time que tem o próprio Felipe Melo, um time que tem o Gabriel Menino, são muitos caras no meio campo, que tem o Zé Rafael, que é meia, jogando de volante. Era um time que deveria segurar um pouquinho mais essa bola. Inclusive, a gente já falou sobre isso, ser um dos pontos chaves para o Palmeiras poder superar o Flamengo nessa final. Então, acho que o Palmeiras vai ter que gostar um pouquinho mais da bola do que vem gostando até aqui.
Agora a gente vai entrar numa lista de estatísticas surpreendentes, porque a gente olha, a gente tem uma impressão vendo o Flamengo jogar e o Palmeiras jogar que às vezes a gente acha que, pô, desse critério o outro time vai ser superior. E aí a gente foi pegar as estatísticas da escala da Libertadores, a gente viu que é o contrário. Por exemplo, em bola longa, o Flamengo tem mais bolas longas por jogo, aposta mais na bola longa por jogo do que o Palmeiras. O Palmeiras que é um time de contra-ataque, né? Normalmente é um time que fica com menos posse de bola e com menos troca de passos, como a gente viu, não aposta tanto na bola longa, não. O Flamengo tem mais bola longa do que o Palmeiras por jogo. Então o Flamengo é o 7º na lista dos 32 clubes, com 27 bolas longas por jogo, e o Palmeiras é apenas o 14º com 24. Então, assim, o Palmeiras, que era um time mais retraído, que troca menos passes, tem menos bola longa. É surpreendente esse dado, né, Paulo? Muito surpreendente, principalmente porque no Campeonato Brasileiro o Palmeiras sempre figura ali entre os 3 primeiros nesse quesito, né? E o Flamengo tá na média da tabela ali, mais ou menos entre o 8º e o 12º. Eu falo muito isso porque eu acompanho muito essas estatísticas, né, do Campeonato Brasileiro. E a gente fez essa pesquisa aqui para a Copa Libertadores e realmente me surpreende bastante. Então a gente vai ver aí. Mas tem uma coisa também que chama a atenção, que é o seguinte: o Flamengo do Renato, né, é um Flamengo que joga mais no contra-ataque também. Então, tem que ver isso, né? Essas bolas longas, elas podem ter aumentado, principalmente pós-chegada do Renato, mas infelizmente não tem como a gente saber exatamente se foi isso que ocorreu. Mas, aparentemente, a gente esperava o contrário, esperava o Palmeiras jogando mais com a bola longa. Você acha que a influência do Renato também tem a ver com a questão dos desarmes? Porque o Flamengo é surpreendentemente o time que mais desarma na Libertadores da América. Ele é o primeiro da lista ali com desarmes por jogo, com uma média de mais ou menos 19,2 desarmes por jogo. O Palmeiras é apenas o 24º. De novo, o Palmeiras ali no top 25 dos melhores times num quesito da Libertadores. O Palmeiras desarma muito pouco por jogo, apenas 13,3. Acho que tem uma pontinha de Renato Gaúcho nessa quantidade de desarmes do Flamengo aí para jogar no contra-ataque? Cara, eu acho que isso me surpreende até mais do que o histórico anterior. Porque, assim, um dos problemas que eu vejo no Flamengo é essa falta de intensidade na marcação, né? Então, quando eu olho para o Flamengo no campo, é um time que não pressiona mais o adversário no campo de ataque, um time que espera muito, que tem um meio-campo que está meio naquele anos 90, né? Joga e deixa jogar. Então, isso me surpreendeu bastante. E o Palmeiras, por outro lado, sabendo das preocupações do seu treinador, que são as preocupações defensivas, são sua prioridade, né? E que pese que a gente vem sempre falando isso, né? O Palmeiras anda se preocupando muito com o setor defensivo, mas um time que se preocupa tanto acaba tomando muitos gols. A gente fala muito isso nas análises que a gente faz do Campeonato Brasileiro. Mas essa estatística realmente é surpreendente, porque eu esperava o inverso. O Palmeiras entre os líderes em desarmes, né? E o Flamengo um pouquinho lá atrás. É isso, agora a gente vai passar por algumas estatísticas mais complementares, né? Já estamos chegando na nossa reta final de vídeo. O número de cartões amarelos, o Flamengo também é o líder do número de cartões amarelos do campeonato, tem 34 cartões, contra o Palmeiras, que está em quinto com 26 cartões. Então, assim, para quem gosta de apostar em cartões amarelos, em jogador para tomar cartão, saiba que o Flamengo toma muito cartão na Libertadores, é o time que mais tomou cartão amarelo na Libertadores. Então, você que gosta de apostar nesses mercados mais alternativos, como o Paulo falou, a gente vai fazer um vídeo depois falando de todos os mercados da final da Libertadores, então fiquem de olho aí nesse mercado de cartões. O Flamengo toma mais cartão do que o Palmeiras, pelo menos no histórico da Libertadores até aqui. Outro dado também é o dado de cantos, mais um dado também que muita gente gosta de apostar em cantos no futebol, né? Então, assim, o Flamengo é o 10º time com mais cantos por jogo, tem uma média de 4,9, o Palmeiras é o 15º com 4,7 cantos por jogo. Então fiquem de olho nessas médias históricas, até para comparar quando a linha do mercado estiver aberta ali, para você ver se tem valor ou não. É isso, a gente falou de muitas estatísticas, muitos dados, e agora eu vou resumir isso tudo e perguntar para o Paulo se está justa a nota do SofaScore, né? A gente usou aqui o SofaScore como nosso aplicativo para poder pegar essas estatísticas, e o SofaScore mede todas essas estatísticas, todo o desempenho do Flamengo, dos jogadores, e ele dá uma nota uma nota 7,6 para o Flamengo
considera o Flamengo o segundo melhor time da Libertadores. Se eu não me engano, o Galo é o primeiro, é o Inter o primeiro, não tenho certeza. Mas o Flamengo é considerado pelo SofaScore de todas as equipes da Libertadores a segunda melhor, tem a segunda melhor média de nota aí, né? A nota geral, né? Como se fosse um power ranking do SofaScore. O Flamengo está em segundo com 7,6 e o Palmeiras é o quarto melhor time da Libertadores, segundo o SofaScore, com uma nota de 6,95. Essa diferença representa de fato o Flamengo e o Palmeiras na Libertadores, Paulo? Então, eu acabei traindo o Sérgio um pouco, né? Porque eu escrevi essas notas aí para ele, e na realidade é 7,06, né? 7,06 para o Flamengo e 6,95 aí para o Palmeiras. O primeiro é o Atlético, o segundo é o Flamengo e o terceiro é o Internacional, né? Pasmem, o Internacional é o terceiro. E cai muito no que o Sérgio falou, né? A qualidade dos adversários. Se você for lembrar a campanha do Inter, que não está em pauta aqui, né? Teve uma primeira fase ali com um grupo mais fácil da Libertadores. Eram times muito frágeis, mesmo assim o Inter teve muita dificuldade, muitas vezes saiu atrás no placar, então teve que estar em cima ali do adversário. Teve um confronto contra o Olímpia também. Então, na média, o Internacional teve uma média alta nesse sentido e acabou até ficando em terceiro. Tem algumas outras estatísticas aí que o Inter está bem posicionado exatamente por isso. Então, eu acho que tem um pouquinho disso, um pouquinho dos adversários do Flamengo terem sido mais frágeis do que os adversários do São Paulo. O Flamengo não pegou adversários como o São Paulo, como o do Palmeiras, né? Não pegou o São Paulo e também não pegou um time como o Atlético Mineiro. O Palmeiras teve muito mais dificuldade nesse sentido. Mas eu acho também que é muito do estilo de jogo, né? E geralmente esse tipo de nota premia muito o time que joga ofensivamente, o que cria muitas chances, e nem sempre essa é a característica do Palmeiras. Acredito sim, concordando mais uma vez com o Sérgio, a gente está concordando demais nesse vídeo, não estou gostando, que o Flamengo é melhor tecnicamente, mas que o Palmeiras passou por desafios maiores, e isso pode fazer a diferença na final, principalmente nessa questão de estar ligado no jogo, de já ter superado determinadas adversidades. Então, vamos ver o que nos espera. E se liga que o próximo vídeo vai ser o vídeo que todo mundo está esperando. Um vídeo que a gente vai destrinchar todos os mercados. A gente vai comentar sobre todos eles, os mercados principais dos jogos, os mercados alternativos, a aposta de quem vai fazer gol, quem vai ganhar o cara ou coroa. Vai ter tudo aqui nesse canal. É isso, se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual a estatística que você mais curtiu de saber, qual que você ficou mais surpreso, enfim, comenta aqui embaixo e que você é sempre muito bem-vindo para opinar aqui no nosso canal e peço para você também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque se inscrevendo você nos ajuda a continuar crescendo aqui, levando esse conteúdo para mais pessoas. É isso, um abraço, como o Paulo falou, vamos ter o vídeo de análise do mercado daqui a pouco, nos próximos dias, então um abraço e até a próxima.